a gente deveria, ou quem trabalha, enfim, contra a fake news, contra a desinformação, por mundos mais justos, deixar o não um pouco de lado e o fato, é importante refletir sobre os fatos, é importante dizer a verdade, mas é muito importante, ao mesmo tempo, disputar a maravilha. Essa é um pouco a tese do livro, né? Disputar um encanto, coisa que os políticos e os movimentos de extrema-direita nos últimos anos fizeram muito bem. Isso já deve ter acontecido com você. Depois de ver uma fake news ser desmentida, o que ficou reverberando na sua cabeça foi a própria informação falsa. Para o Paulo Demuro, convidado do Ilustríssima Conversa dessa semana, isso é absolutamente esperado, o que mostra que tentar enfrentar desinformação e narrativas conspiratórias usando só dados objetivos e argumentos racionais não é suficiente. Estratégias como a checagem de fatos são importantes, ele diz, mas podem dar ainda mais visibilidade às informações falsas ou deixar transparecer uma atitude arrogante de quem as desmente. Uma mensagem como, se você acreditou nisso, você deve ser burro. Doutor em semiótica pela Universidade de Bolonha, professor do Mackenzie e pesquisador na PUC São Paulo, o Paulo discute em Políticas do Encanto os mecanismos do conspiracionismo, tão bem explorados pela extrema-direita, e como as forças progressistas podem lidar com esse fenômeno. Ele aponta que narrativas conspiratórias, além de oferecer explicações simples para problemas cada vez mais assustadores, como a catástrofe climática, permitem que as pessoas encontrem um propósito e se sintam parte de uma comunidade. Em outras palavras, proporcionam maravilhamento em um mundo competitivo e individualista. Na nossa conversa, a gente falou sobre a atitude preponderante na esquerda hoje, que, por não se desvencilhar do que ele chama de supremacismo da razão, acaba se comportando como uma estraga-festa. Dizer é falso que, ou ele não, e recorrer à indignação só funciona até certo ponto, Paulo diz. Se quiser construir maiorias, a esquerda precisa apostar na esperança, disputar o encanto e usar o entusiasmo para engajar as pessoas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Paulo, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, eu sou fascinado por teorias da conspiração, né? Você prefere chamar no livro de fantasias de conspiração, a gente trata disso em seguida, né? E volta e meia eu me pego pensando muito nisso, né? Em narrativas desse sentido. Eu fiquei lembrando que na semana passada eu estava lendo algumas reportagens sobre aqueles compostos químicos eternos, né? Aquelas substâncias ultra resistentes que se usam em frigideiras e coisas do tipo, justamente porque elas não se desintegram na natureza, né? E tem várias pesquisas hoje que mostram que elas estão em toda parte, basicamente, né? E provavelmente estão relacionadas a vários tipos de câncer, a vários outros problemas de saúde, né? E lendo aquilo tudo, a minha primeira reação foi: o meu corpo está sendo invadido por uma substância que está em absolutamente todos os lugares, né? Isso vai acabar me matando, eu preciso fazer alguma coisa, né? Muito em linha justamente com aquilo que você fala, né? Da centralidade do corpo, a centralidade da ideia de violação do corpo em todas essas narrativas. Por outro lado, né, e eu fiquei dizendo isso para mim mesmo, eu não acredito, né, que exista, sei lá, um complô mundial de abortistas e satanistas, né, que está envenenando o planeta para acabar com a civilização ocidental ou qualquer coisa do tipo. Então eu estou dizendo isso tudo, né, para a gente começar com uma distinção conceitual, né, que você apresenta lá no início do livro. Você consegue explicar qual que é a diferença de uma angústia, né, talvez exagerada, muito provavelmente relacionada a neuroses, né, individuais e coletivas, mas que tem um contato direto com a realidade, com dados da realidade, e uma narrativa conspiratória, né, que ultrapassa isso e adquire uma outra dimensão? Em primeiro lugar, eu que agradeço por essa entrevista, por estar aqui hoje debatendo com você, Eduardo, e com todos os ouvintes do Ilustríssima Conversa. É uma pergunta crucial que tange um dos aspectos centrais do livro e poderia começar respondendo que, de fato, toda teoria de conspiração, ou melhor, fantasia, talvez a gente tenha a oportunidade de precisar melhor essa diferença, né? Esses conceitos, se eleva a partir de certos núcleos de verdade.
que podem ser mais ou menos amplos ou mais ou menos específicos. Mas se a gente pensar em muitas das teorias de conspiração que surgiram ao longo dos últimos anos, né, nessas últimas 2 décadas, como, por exemplo, a grande substituição que preza que os homens brancos ocidentais estariam sendo substituídos por outros seres humanos importados, né, na Europa, nos Estados Unidos, ou QAnon, né, que, como tantas outras, ou globalismo, que dizem que há elites mundiais que estariam por trás das cortinas, né, do poder, dominando e controlando os destinos, né, dos povos mundiais, né. Percebemos que tem algo de verdadeiro ali, né? Que tem a ver com o sistema econômico, social, político contemporâneo, que é fundamentalmente o sistema capitalista, que produz desigualdades, que divide o mundo, enfim, em ricos e pobres, que favorece o lucro de poucos a despeito do bem-estar dos muitos, né? Isso em democracias ou regimes social-democráticos, como por exemplo, os europeus, onde o Estado social foi cada vez mais se degradando ao longo do século XX, né? Então, essas teorias partem dessas considerações e constroem, moldam, né, em cima dessas realidades, né, desses núcleos duros, algumas histórias, algumas fantasias, né? De fato, a gente vive num mundo cruel, que produz desigualdade. De fato, há ricos e pobres, né? Não precisamos ir muito longe, só aqui na cidade de São Paulo isso é plenamente visível, né? Estamos falando de coisas óbvias. E dizem que há potentes, né, que produzem isso por interesses pessoais. Então, volto de novo a falar da teoria de QAnon, por exemplo, que a gente já mencionou aqui. Na tua fala era implícita a referência a QAnon, que é uma fantasia de conspiração que surgiu em 2017, logo após a eleição de Trump, que dizia que existiria uma seita de pedófilos satanistas, da qual fariam parte figuras como Barack Obama, Hillary Clinton, Celine Dion, Marina Abramovic, entre outros, né? É um pouco curioso, mas é real, que estaria, enfim, dominando e tecendo todas as tramas da política, tanto estadunidense quanto mundial. Bem, o que a gente pode dizer a partir disso? De fato, há elites econômicas, né, no mundo que precisam ser enfrentadas, né? Que eu não dizia que Trump tinha sido eleito justamente para dar o golpe final, né, the storm, né, a tempestade, diziam os adeptos de QAnon, contra essas elites. Então, se viram todos os adeptos, né, dessas teorias, né, e dessa teoria principalmente que é QAnon, como dizer, sublimados, né, nessa luta pelas injustiças reais que elas, né, sentiam no próprio dia a dia. Num dia a dia que, num país como os Estados Unidos, no que diz respeito aos direitos fundamentais, como, por exemplo, saúde, né, instrução, é extremamente violento. Poucos têm acesso, né, assim como em tantas outras partes do mundo. Então, ter uma explicação, né, muito simples, se você quiser, e ter uma projeção de resolução desse conflito ou de vingança, até mesmo contra essas injustiças causadas pelos poderosos da Terra, é algo encantador. Então, essa é, como dizer, uma primeira consideração, esses núcleos de verdade. Por exemplo, retomando a questão dos artistas, por exemplo, eu trouxe o nome da Celine Dion, da Marina Abramovic. É real que há atores, pessoas do jet set de Hollywood, por exemplo, que fazem parte de seita. Pense, por exemplo, em Tom Cruise, da Scientology. Então, histórias como a do QAnon, que são um pouco absurdas para quem as estuda ou quem as observa com olhares um pouco mais críticos, não deveriam assim soar tão absurdas, talvez, porque fincam suas raízes em esses núcleos, né, de verdade. Esse é um ponto fundamental. E acho que uma boa síntese, né, dessa fórmula do conspiracionismo, você apresenta a partir de 3 frases, né? Nada é como parece, nada acontece por acaso, tudo está conectado. Então, partindo disso, né, o que se enredar nessas tramas, o que acreditar nessas narrativas oferece às pessoas, né? E aí no livro você faz toda uma discussão sobre uma espécie de arrebatamento, de deslumbramento, né?
quase como se fosse um pico de dopamina, né, que cria uma onda de prazer, porque a pessoa experimenta fazer parte dos escolhidos que conseguem acessar esse segredo oculto, né? Então, para a gente avançar um pouco nisso, né, você pode explicar um pouco melhor essas frases e que tipo de sensação, que tipo de experiência elas oferecem, né? Essas narrativas oferecem aos seus participantes, se a gente puder chamar assim. Claro. Há quem diz que as teorias de conspiração oferecem respostas simples a questões muito complexas, como, por exemplo, a desigualdade, tudo aquilo que a gente comentou na nossa primeira conversa aqui. Mas a minha tese é que elas fazem muito mais do que isso. É que elas oferecem, sim, respostas relativamente simples a questões muito complexas, mas também uma boa dose de maravilha contra o tédio e os desencantos do cotidiano. Contra a dureza, contra a crueza do mundo em que vivemos, que além de produzir desigualdade, enfim, de todas as questões que a gente já discutiu, produz também ansiedade, depressão, tédio, enfim, e nos coloca, nos confina muitas vezes em vidas isoladas. O capitalismo faz isso, né? Os Estados Unidos é cada vez mais um exemplo, talvez emblemático, dessas existências que muitas vezes são confinadas, né? Individualizadas excessivamente. Então, quem encontra respostas nas fantasias de conspiração não encontra, enfim, apenas dados concretos, soluções práticas, mas encontra também encanto. E essa talvez seja a tese e o diferencial da minha argumentação que desenvolvo no livro. Há diversas maneiras através das quais o encanto das fantasias de conspiração se desenvolve e se constrói inicialmente. Partimos de um ponto. Quando você descobre a real história do mundo e descobre que você na real, como na cena do Matrix, né, a pílula vermelha, que não por acaso é muito utilizada pelos adeptos e pelos construtores das fantasias de conspiração de extrema direita, né, é ingerida, né, e você descobre aquela verdade, você é atravessado por esse deslumbramento, por esse arrebatamento. Agora eu sei. Né? O mundo é terrível, é aquela coisa do sublime kantiano, né? Como as tempestades, né? O mundo está em ruínas, o mundo está sendo dominado por uma seita de poderosos, vai para um fim catastrófico, né? Não por acaso as fantasias de conspiração têm muitas conexões com os discursos religiosos milenaristas, apocalípticos, né? Mas agora eu sei disso, e faço parte de de um pequeno grupo de eleitos que conhece a verdade. A verdade vos libertará. Conhecer a verdade é entrar em contato com o que poucos sabem desse grupo de eleitos que conhece a verdade, já é uma razão fortíssima de encanto, de arrebatamento, como você disse, né? Mas esse é só o começo, porque o encanto precisa ser alimentado. E é alimentado para levar adiante as histórias, para que as histórias não acabem, né? Porque a maravilha precisa sempre ir adiante, ser fomentada, ser alimentada. Dou um exemplo concreto que diz respeito novamente ao QAnon. O QAnon surge a partir de um post, ou de uma série de posts, melhor, de um usuário de 4chan, que chamava que começa a dizer que era próximo de Trump, que fazia parte do governo, etc., e que teria, portanto, acesso a informações privilegiadas. E com isso ele cria essa onda de seguidores, né, que querem saber o que está acontecendo ali por trás, que o Trump estaria preparando para eliminar definitivamente a seita de poderosos do Estado profundo que domina os Estados Unidos e o mundo. E aí, em um determinado momento, esses adeptos do QAnon perceberam que havia uma referência constante ao número 17 nos discursos e nos tweets de Trump, né? Aí, por acaso, perceberam que o número 17 correspondia à letra Q no alfabeto. E aquilo era um código através do qual Trump estaria tentando se comunicar secretamente, né, como se fosse um código Morse ou algo que, enfim, uma língua secreta que só eles falavam, né, com seus seguidores. Então partiu, nesse momento, uma espécie de busca ao indício. O tudo está conectado, como você disse, né? Isso não é casual. O fato da letra Q ser a 17ª letra do alfabeto. Então vamos atrás desses indícios. A fantasia começa a se alimentar, começa a ser levada adiante,
É um pouco como uma fanfic. As fanfics são aquelas histórias que são construídas a partir de textos, livros, filmes, séries reais que são desenvolvidas pelos fãs, né? E as teorias de conspiração, as fantasias, como eu chamo as fantasias, vou precisar agora esse ponto, talvez seja o momento, Claro. justamente porque não são tanto teorias. Quando a gente utiliza o termo teoria, a gente perde algo fundamental, a meu ver, que é justamente essa dimensão narrativa, fantástica, do maravilhoso. O termo não é meu, o termo foi utilizado pela primeira vez por um autor italiano que chama Wuming Um, que é membro do coletivo de escritores italiano Wuming, que constrói num livro que ele publicou em 2021 uma tese a respeito desse termo que eu retomo no livro. Mas a ideia de base é essa, né? Que a gente deveria olhar justamente para o maravilhoso, né? Então vamos atrás desses indícios, vamos atrás daquele código secreto que a letra Q simboliza, por exemplo, de tantos outros. Isso, enfim, vale pela letra Q, vale pelas urnas eletrônicas, pelas fraudes, pelo 5G que teria causado o coronavírus em Wuhan, por exemplo, na China, pelas teorias que dizem que foi criado em laboratório e assim por diante. E a partir dali se desencadeia essa busca aos indícios, é uma caça ao tesouro. E a caça ao tesouro, como toda criança sabe, é divertida. E Exato. você nunca alcança o tesouro, essa é a lógica, Exato. né? Sempre tem um passo a mais, né? E pela lógica das fantasias de conspiração, para quem as produz e quem as alimenta, e principalmente pelos líderes de extrema-direita que se serviram das fantasias de conspiração nos últimos tempos, a caça ao tesouro nunca pode acabar. Porque senão a maravilha acaba. E as pessoas não se envolvem mais no processo político. A gente tem exemplos disso. Quando Bolsonaro perde a eleição em 2022, há uma negação profunda, né, do resultado eleitoral. As pessoas não acreditam, né, a turma de bolsonaristas mais envolvidas, mas, enfim, números talvez até mais copiosos, não acredita que a eleição tenha sido legal, né? Acredita que houve fraude, desce às ruas, ocupa as estradas e começa, enfim, a acreditar em vozes que surgem pelos porões do WhatsApp, por aí. Não, agora os militares vão finalmente descer às ruas e vão depor, vão prender o Lula e assim por diante. Não, agora Alexandre de Moraes foi preso. Não, agora então vamos para as estradas e vamos esperar essas intervenções. Não deu certo. Alexandre de Moraes não foi preso, Lula está ali, Bolsonaro não aparece. O que a gente faz? Vamos até Brasília. Como posso dizer, a história nunca acaba. Mesmo quando quem acredita se depara com a realidade, surge uma outra história ou uma continuação daquela história para levar a fantasia adiante. Paulo, você mencionou aqui já, né, esse vínculo entre o populismo conspiratório de extrema-direita, né, e essa imaginação esotérica, religiosa, sobrenatural, né? O exemplo mais bem acabado provavelmente é o Milei dizendo que ele conversa mediunicamente, né, com o cachorro morto dele, mas também o atentado recente contra o Trump sendo visto como prova, né, de que ele sobreviveu por uma intervenção dos céus, né, porque ele é o escolhido de Deus para tomar à frente esse projeto messiânico, né? Como que você enxerga para essa questão particularmente, né? Que peso esse tipo de narrativa tem no futuro do Trump, no futuro do conservadorismo, da extrema-direita de uma forma geral? Essa é também uma outra questão fundamental que explora o vínculo entre as fantasias de conspiração e o discurso, não apenas religioso, eu diria o discurso espiritual, lato sensu, talvez, né? Porque dentro do universo do conspiracionismo contemporâneo há também outras formas, ou diversas formas de religiosidade e espiritualidade, não apenas, enfim, as religiões clássicas, né? Como o cristianismo e outras, né? Mas que foram cada vez mais sendo cooptadas, né, ou utilizadas, né, sendo apropriadas pelos líderes da extrema direita mundial. Lembrando que muitas vezes, por exemplo, o Trump se definiu como o escolhido, o rei de Israel, enfim, assim como o Milei, que conversa com
com Deus através de canais privilegiados, ou com o Conan, o seu cachorro falecido, enfim. Milley é um caso, na verdade, bastante emblemático dessa confusão de discursos espirituais de diversa natureza e origem, né, dentro do campo da extrema-direita contemporânea. Há outros fenômenos, como, por exemplo, que tem a ver exatamente com o caso do Milley, que foram definidos por alguns estudiosos como conspiritualismo, que insistem muito, por exemplo, sobre crenças New Age, entre outras, ou sobre práticas de bem-estar que são oriundas ou têm a ver, por exemplo, com práticas religiosas orientais, o yoga, o budismo, o hinduísmo, etc., né? E foram cada vez mais essas práticas sendo mobilizadas pelo discurso de extrema-direita justamente para fomentar esse vínculo e esse chamado ultraterreno da sua perspectiva e da sua trajetória política. É uma constante, talvez no Brasil e nos Estados Unidos mais do que em outros países. Na Itália, por exemplo, existe, onde a extrema-direita também é muito forte, tem alcançado posições de poder com Matteo Salvini e a Giorgia Meloni recentemente, um pouco menos utilizado, apesar de ser bastante, presente, mas não tanto quanto aqui. Mas o ponto é justamente esse, né? Os discursos espirituais se tornaram um campo de disputa. Então, a gente precisa observar a partir desse ponto de vista, né? A partir desse olhar. Isso tem a ver com o que a gente estava dizendo antes, porque é também uma outra forma de encanto e produz pertencimento coletivo, que é algo fundamental e que responde, mais uma vez, àquela falta também, resultado e consequência do neoliberalismo exacerbado, né, que preza pela individualidade suprema e que coloca o indivíduo isolado ao centro, no cerne do seu próprio discurso e de suas próprias práticas políticas e econômicas, né, configura uma resposta a esse isolacionismo, né, a essa individualidade suprema, né, a falta de afetos. Por isso que as fantasias de conspiração e os grupos que as fomentam, né, que as alimentam, devem ser pensados também como resposta a esse tipo de problema na sociedade contemporânea capitalista, né? É um vínculo afetivo muito forte num mundo onde cada vez mais esses tipos de relações são complicadas e difíceis de serem alcançadas. Bom, Paulo, você estava falando antes aqui, né, dos manifestantes bolsonaristas que acreditavam que a vitória do Lula foi uma fraude, que foram fechar as rodovias, protestar em frente aos quartéis. Eu fiquei lembrando daquela cena, né, de algumas manifestantes, não vou lembrar os detalhes aqui exatamente, mas pedindo uma intervenção extraterrestre, né, e olhando para os céus, e como aquilo foi recebido. Isso tem muito a ver com o debate do seu livro, que aquilo foi visto como algo ridículo, né? Aquelas pessoas foram massacradas, né, nas redes sociais, um bando de maluco, que eles são tão malucos que eles estão esperando uma nave espacial vir resolver os problemas e qualquer coisa do tipo, né? E aí você defende que, bom, essas pessoas precisam ser entendidas, né? Esses processos precisam ser entendidos porque eles têm uma lógica. E mais que isso, que as forças democráticas, as forças progressistas tenham ferramentas de lidar com esse fenômeno, com essas pessoas que não sejam dizer vocês são os malucos, vocês são os lunáticos que, né, usam um chapéu de papel alumínio e acreditam em extraterrestres ou qualquer coisa do tipo. Estou exagerando um pouco aqui, mas enfim, né, essa atitude superior de dizer a gente está do lado da razão e vocês são os malucos, né. Então, acho que a gente pode usar esse exemplo, né, para você falar um pouco sobre como você vê essa postura da esquerda, das forças progressistas frente a esse fenômeno, né? Por que esse olhar é tão problemático para você?
perguntas difíceis, mas que merecem atenção e uma tentativa de resposta. E foi isso que me propus no livro, né? Claro, sem a pretensão de resolver o problema, mas mais no intuito de colocá-lo, né? De enquadrá-lo a partir de uma outra perspectiva, como defendo. A partir de uma constatação que é presente, inclusive, em muitos estudos da área de comunicação, do discurso, que é relativa à pouca eficácia que a checagem de fato, o assim chamado debunking, né, que é muito utilizado no discurso jornalístico, né, pelas agências de checagem, mas também na academia, né, então me incluo também, faço uma autocrítica nesse sentido, porque eu também tenho trabalhado nesse sentido, a pouca eficácia que esse discurso possui contra quem de fato acredita nas fantasias de conspiração e que está envolvido carne e osso, né, nessa experiência. E é uma experiência maravilhosa, fantástica, né? As fantasias de conspiração, de novo, não apenas oferecem respostas simples a questões complexas, mas oferecem experiências, ela entrega uma experiência do maravilhoso no mundo onde a maravilha está em falta. Partindo desse pressuposto, como que podemos combater fake news ou pessoas que acreditam em vindas de extraterrestres que resolveriam os problemas, como o exemplo que você trouxe aqui, né? Como que a gente pode enfrentar esse tipo de questão? Eu defendo que isso não pode ser simplesmente feito, apenas ser feito com o uso do discurso, digamos, mais radical, de um debunking, né, de uma checagem nua e crua. Ou seja, é falso que extraterrestre viria aqui agora em São Paulo resolver os problemas da cidade. É lógico que, enfim, é falso. Mas, do ponto de vista de quem entrou nesses movimentos, quem faz parte desses grupos, quem acredita nas fantasias de conspiração, muitas vezes supre a essa ausência. É muito importante entender que a gente não está ligando apenas com fatos, dados e raciocínios, ou elementos concretos, verdadeiro ou falso. A gente está lidando com pessoas que têm questões complexas, com pessoas que acreditam e têm milhões de motivos para acreditar naquilo que elas acreditam, até por tudo aquilo que a gente conversou antes. Até porque muitas vezes estão sozinhas nesse mundo e encontram nesses novos, digamos, universos, né, de pessoas um vínculo afetivo. Então, é muito elitista e suprematista chegar em pessoas como essas e dizer, não, você é um louco, você é um burro, como que você pode acreditar nisso? O exemplo do extraterrestre é extremo, haveria tantos outros mais, talvez, discutíveis, né? As fraudes eleitorais e tantas outras histórias que a gente já ouviu por ali nos últimos anos. Mas essa atitude é uma atitude que o próprio Woo-Min-Gun, que já citei, chama de ratio suprematista, ou seja, de suprematismo da razão. E diz que muitas vezes quem usa esse tipo de discurso, acadêmicos, jornalistas, que dizem, não, é falso que o coronavírus não pode ser curado com chá de erva doce. Óbvio, de novo, claro, né? Mas dizer para uma pessoa, como que você pode acreditar? Ou dizer mesmo, é falso que implica, mesmo que você não diga, como que você, enfim, conseguiu acreditar nisso? Quando você diz é falso que, é uma postura que no fundo está dizendo nas entrelinhas, você é um burro, você acreditou nisso e não deveria ter acreditado. E ninguém quer ser chamado de burro. Todo mundo teria as razões, ou poderia ter todas as razões do mundo para ter caído até nessa armadilha. Isso é fundamental, né? São pessoas em carne e osso. E isso é uma atitude, de novo, elitista, suprematista, moral e racionalmente falando. O exemplo que o Woo-Min-Gun utiliza quando fala a respeito do ratio suprematismo é aquele do furador de bexiga, né? O debunker, o adepto mais radical do debunking stricto sensu, né? Que diz é falso que, enfim, Tamiflu, quer dizer, o erva doce não cura, né? Ou que seja que nem o Tamiflu, aqueles remédios lá, etc. Tá furando bexiga numa festa de criança. Chega lá e fura bexigas e estraga a festa dos outros. Somos, muitas vezes, estraga festas. Isso é muito complicado, porque crenças mágicas que são fincadas nessa epiderme trêmula, eu digo assim no livro do Corpo Social, é muito difícil que sejam vencidas apenas com o uso da razão ou com a força da razão, se é que existe alguma força na razão que nós usamos e temos usado e defendido, enfim. Esse é um ponto crucial. Então deveríamos talvez trilhar outros caminhos. Não sei muito bem
quais, né? A gente, no livro eu teço algumas tramas, eu procuro algumas respostas, indícios, mas não tenho respostas definitivas também. Isso eu achei muito interessante, né? Porque você vem da semiologia, então você faz esse diagnóstico da inadequação ético-moral e pragmática, né, desse tipo de atitude da esquerda, mas ao mesmo tempo você chega a uma camada mais operacional, digamos, né, de como colocar em prática outro tipo de comunicação, colocar em prática outro tipo de relação política com essas pessoas, né? Eu achei muito interessante o debate que você faz sobre mudar o enquadramento, né? Não é bem esse o termo, mas acho que essa ideia traduz um pouco o que você está dizendo, né? Que você não pode ficar no terreno do seu adversário, reforçando a imagem, reforçando o discurso do seu adversário, mesmo que seja para se defender dele, né? Ao mesmo tempo, parece que você não endossa aquela ideia de a gente não pode alimentar os trolls, né? Então, deixa eles falando sozinhos, a gente ignora e a gente inventa outro discurso completamente diferente. E você propõe um caminho que lida com as duas coisas, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como pensar em uma estratégia concreta de comunicação nesse tempo em que as redes sociais dominam o debate público, e que é muito difícil ignorar, né, o que os adversários dizem, e eles são muito bons, né, no uso dessas redes, e por outro lado não ser sugado pela lógica discursiva deles, né? Sim, pergunta de $1 milhão essa também. Mas vamos lá. Na segunda parte do livro eu tento refletir sobre essas estratégias possíveis de comunicação que não recaiam, que não utilizes apenas a checagem, né? Não é crua, como eu disse, né? É falso que. Parte falso que. Por que a gente deveria trilhar outros caminhos e não deveríamos usar o caminho do não e apenas do não e, portanto, mudar o quadro, o enquadramento do problema por uma razão muito simples, que foi discutida muito no campo da semiótica. Eu, sim, sou um semioticista que sempre trabalhou com os estudos do discurso e, portanto, a semiótica tem uma grande capacidade analítica, por um lado. Acho que o livro reflete um pouco essa alma da semiótica, mas também pode ser utilizada como instrumento, como lente principalmente, né, não apenas como instrumento, para tentar formular algumas possíveis estratégias de comunicação, né, de construção de discursos outros, inclusive para as instituições, né, não estou apenas falando ou simplesmente falando de política, até tanto que a própria Unesco, entes internacionais, inserem a semiótica do discurso como ferramentas cruciais, né, para o que eles chamam de literacia midiática, para entender como oferecer instrumento para a população mundial se defender contra fake news, mas também para enfrentar esse tipo de discurso, né? Então, por que não ficar apenas no campo do não? Porque quando você fica apenas no campo do não, não é verdade que ou é falso que, você de alguma maneira está reforçando ou dando mais visibilidade àquela própria notícia falsa, à tese, àquela fantasia de conspiração. Isso, enfim, foi definido ou resumido muito bem por um linguista cognitivo norte-americano que chama George Lakoff, que escreveu um livro muito conhecido, que talvez valha a pena mencionar aqui, que chama Não Pense em um Elefante. Então, a tese de Lakoff, que é implícita nesse título e muito clara a partir desse título, é que se você diz a alguém não pense em um elefante, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é justamente no elefante. Então, quando você desmente e diz, não, é falso que o chá de erva doce não cura o coronavírus, no fundo o que está ficando é que o chá de erva doce possa talvez curar o coronavírus, ou o frame é aquele. Então, o debunking, né, a desmentida, deve ser feita de outra maneira, deve ser feita de um jeito mais encantador, como defendem alguns estudiosos, né, o próprio coletivo Wuming, por exemplo, que eu já citei, mas, ao mesmo tempo, é necessário deslocar o debate sobre outras pautas, né? Há tantos exemplos, enfim, o Ele Não de 2018, do Haddad contra Bolsonaro, mas também mais recente, a eleição Massa Milei na Argentina,
que foi uma reproposição do ele não, né? Foi um grande não ao Milei que não funcionou, enfim, por várias razões, enfim, não quero entrar aqui nas questões mais políticas, mas do ponto de vista do discurso, focar apenas no não é muito complicado. Você precisa também, em termos de estratégia, de campanha mesmo, muitas vezes, de comunicação política, oferecer outros quadros, né? Outras histórias possíveis nas quais as pessoas possam acreditar, não apenas ficar no não. O não move até um certo ponto. Então é importante criar outros universos narrativos que as pessoas possam praticar, né? Outras histórias nas quais as pessoas possam acreditar. Por isso que eu defendo que na verdade, a gente deveria, ou quem trabalha, enfim, contra fake news, contra a desinformação, por mundos mais justos, deixar o não um pouco de lado e o fato, é importante refletir sobre os fatos, é importante dizer a verdade, mas é muito importante, ao mesmo tempo, disputar a maravilha. Essa é um pouco a tese do livro, né? Disputar um encanto, coisa que os políticos, os movimentos de extrema-direita nos últimos anos fizeram muito bem, enquanto os movimentos progressistas ficaram, principalmente durante a pandemia e com todas as razões desse mundo, num discurso muito de desmentida, como eu posso dizer, factual. Não, é isso, é falso, que eu repeti isso tantas vezes, vou repetir mais uma vez. E isso não funciona, não funcionou, porque por todas as razões que a gente já discutiu, vínculos afetivos, necessidade de pertencimento, construção de esperanças, né? A gente precisa dar também corpo àquele desejo genuíno de um mundo melhor. E quem está fazendo isso, muitas vezes, hoje em dia, são justamente os líderes dos movimentos de extrema-direita e pouco os movimentos progressistas e os líderes progressistas, né? Então, não se trata apenas de ignorar, etc. No livro eu defendo isso, agora toco mais especificamente num ponto que você discutiu, porque o debate muitas vezes tem sido, ignora totalmente ou aquilo que se fala, então não falar no elefante totalmente, ou rebate, vai, enfim, para a disputa discursiva mesmo com tudo. Muitas vezes as coisas deveriam ser pensadas de outra maneira, assim, no meio campo, digamos assim. A grande questão não é não falar ou falar totalmente. A questão é se, como, quando e para quem falar, né? Então a gente, para quem constrói campanhas e quem está nesse mundo, nas redes, mas não só na rede, isso vale para as redes, mas vale também para as conversas cara a cara, talvez, né, em público, a 2, a 3, a 4, enfim. A gente precisa entender quais são os aspectos do discurso que a gente quer desconstruir que vale a pena citar, quais outros que não vale citar, falar sem suprematismo racional e moral, muitas vezes, sem condenar aquelas pessoas que acreditaram naquelas histórias cabulosas e mesmo que seja com uma linguagem um pouco mais rebuscada, no fundo dizer que elas foram burras, idiotas ao acreditar naquilo, né? É preciso pensar em tudo isso, é preciso pensar em como construir, por exemplo, pegar trechos de vídeos. Durante as eleições de 2022, aqui há quem fez isso, né? Por exemplo, Felipe Neto foi um caso que foi muito citado, de debunking, digamos assim, não muito tradicional, que pegava alguns trechos, mas que não repetia as falas inteiras dos outros, né? Mas que inseria tudo dentro de novas narrativas que também insistiam muito num a favor de alguma outra coisa, né? Não apenas no não aquilo, ou na desmentida não é crua aquilo que se referia ao assunto da notícia, né? Falsa. Uhum. E tem um debate que você menciona no livro, não é? De pessoas que veem a ideia de usar essas estratégias de comunicação como sujar as mãos ou reproduzir a mesma lógica que levou a extrema-direita a ter tanta força nesse campo. E, ao mesmo tempo, continuar fortalecendo e dependendo da lógica dos algoritmos das grandes plataformas, né? Que, como a gente sabe, acho que isso não é mais novidade para ninguém, são movidas à denúncia, à indignação, ao ódio, à raiva, a muita superficialidade, né? Então, eu queria saber como que você pensa isso também, né? Parece ser uma questão muito difícil de lidar, mas que você se propõe a enfrentar de alguma maneira no seu trabalho, né? Sim, bom, a questão do algoritmo e das redes é extremamente complexa porque
Como você disse, e como muitos estudos demonstram, os conteúdos que mais viralizam, que mais circulam, são aqueles de caráter negativo, principalmente do ponto de vista emotivo, e, no entanto, é necessário estar dentro desses espaços para disputá-los, né? Para disputar a verdade ali dentro. Mas não apenas a verdade factual, né? Das coisas desse mundo, mas também outras narrativas que sejam capazes, como posso dizer, de encantar, de produzir maravilhamento por outros assuntos, por outras histórias, né? É algo que, como quase que um beco sem saída. A gente precisa estar lá dentro, mas não pode só estar lá dentro, porque as redes também favorecem isso. Então, a quem defenda, eu também acredito bastante nisso, que é necessário também sair das redes, construir outros vínculos e reencantar o discurso político, né? Eu falo principalmente de discurso político, mas o discurso é também muito vinculado às práticas políticas, claramente, também fora desses universos. E isso é muito importante. No livro cito alguns casos. É um caso que eu sempre gosto de lembrar, que é uma experiência brasileira. O livro é muito sobre o Brasil, mas não só sobre o Brasil, mas há um caso que surgiu aqui no Brasil, que é o caso do teatro do oprimido do Augusto Boal, e principalmente do teatro legislativo, chamava assim esse projeto, que foi desenvolvido quando Augusto Boal foi vereador no Rio de Janeiro, que foi basicamente um utilizo do teatro nas comunidades cariocas da época para produzir propostas de lei que depois, a partir daqueles espetáculos, o próprio Boal levaria para a Câmara do Rio. E com isso, a partir dessas práticas, a partir de espetáculos, laboratórios de teatro feitos nas comunidades cariocas dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, foram aprovadas diversas leis, assim. E bem, essa é uma prática de reencantamento da política, né? De, enfim, utilizar o teatro, no caso, né? Poderia ser outras artes, poderiam ser outros discursos de tantas outras naturezas, origens, para fazer política dessa forma. Isso é um pouco mais difícil hoje no tempo das redes sociais, mas acho que é cada vez mais necessário construir vínculos de outro tipo, que não sejam esses vínculos efêmeros das redes, que levam inevitavelmente pelas lógicas algorítmicas que muitos estudiosos já destrincharam para o caminho que você mesmo apontou e que nós discutimos aqui, que é o caminho do ódio, da raiva e de um engajamento. Eu faço uma crítica no livro a uma paixão, que é a indignação. A indignação é a paixão talvez mais utilizada e praticada até pelos movimentos progressistas nos últimos tempos, mas a indignação é algo que nos paralisa de alguma maneira, porque a gente se indigna diante de uma realidade, mas faz pouca coisa. A indignação não é uma paixão do fazer. É uma paixão que é mais relativa a um estado de alma e não a uma ação. Uma paixão política que deveria ser talvez mais utilizada, mais elaborada por um discurso progressista, deveria ser outra. O entusiasmo, por exemplo. O entusiasmo é aquela paixão que te leva a fazer alguma coisa, a se entregar em algum projeto, corpo e alma, e não apenas a se engrenar parado com o celular na mão diante de uma notícia falsa, dizer, nossa, que absurdo, ou como que alguém pode acreditar nisso. É por aí, não tenho muitas respostas, mas é preciso, como eu disse, enquadrar o problema a partir de outra perspectiva. Isso pode ser já um começo. Uhum. Paulo, a gente precisa encerrar, né? Mas uma última pergunta, você estava dizendo, eu fiquei pensando nessa posição extremamente defensiva da esquerda nos últimos anos, né? Esse movimento de se entrincheirar, de evitar, de alguma maneira, isso que você está propondo, que é reunir a multidão para, a partir da soma dos corpos e das pessoas, né, aquilo se tornar uma coisa muito maior. Porque eu acho que existe um trauma, que a última vez que isso aconteceu, em 2013, tudo virou outra coisa, né? Então, de alguma maneira, acho que a gente defende o menos pior, a gente defende que as coisas fiquem como estão, mesmo que elas não sejam boas, acaba sendo um pouco a tônica. Pelo que eu entendo, você está defendendo aquela proposta de que a esquerda precisa retomar a utopia, precisa deixar esse trauma para trás, esses medos para trás, para criar algo novo. É mais ou menos isso que você pensa? Sim, no sentido de que não é porque junho de 2013 levou ao que levou que
não seja necessário disputar as maiorias, né? No fundo, esse livro é também um livro que discute a disputa pelas maiorias a partir de um ponto de vista semiótico que estuda os discursos utilizados para cumprir ou chegar a este objetivo. Então, como que você pode fazer isso? O que eu defendo é que é preciso disputar não apenas a realidade, o discurso do é assim e assado, que é fundamental, claro, mas também disputar e voltar a lutar para o encanto, por isso o título Políticas do Encanto, que foram utilizadas tanto pelo campo da direita que talvez nos campos progressistas, e enfim, eu digo também não apenas progressistas, mas também pelas próprias instituições, às vezes, né, pela defesa das instituições democráticas. É cada vez mais necessário acreditar, enfim, pode soar um pouco meloso, banal, mas acreditar na urgência de um mundo possível e melhor. No começo dos anos 2000 era um slogan muito forte, um outro mundo é possível, né? Acho que a gente precisa retomar esses slogans até na sua própria banalidade. É importante voltar a essa banalidade, talvez, porque isso move. E aí, enfim, respondendo à tua pergunta, sim, é necessário disputar todos os espaços e principalmente os espaços físicos. Há muitos estudiosas que defendem isso, Silvia Federici, entre outras, absolutamente uma questão central essa. Não podemos ter medo de ocupar todos os espaços físicos e virtuais, institucionais, que sirvam para resolver questões fundamentais, como, por exemplo, a emergência climática, que são cruciais para os próximos anos e a curtíssimo prazo. Então isso é fundamental, mas fechando um pouco, enfim, a conversa, eu defendo que, de novo, a gente precisa de um novo discurso, e aqui agora eu falo como analista do discurso, como semioticista. Eu acho que eu defendo também, por isso que esse livro, como falo, é um livro de semiótica em primeiro lugar, de uma ciência que estuda o discurso e como que o discurso se constrói, como as histórias se constroem, né? E como que a gente produz sentido, porque a gente, além da materialidade do mundo, além do verdadeiro e do falso, da concretude do verdadeiro e do falso, a gente precisa de histórias para existir nesse mundo e para ir à frente, para ir adiante nesse mundo e para lutar pelo que é bom nesse mundo. A gente precisa construir novas histórias e lutar pelo encanto, pela maravilha, para que esse mundo continue existindo. Excelente. Então, para recapitular, o Paulo Demuro é autor de Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias de Conspiração, que acaba de sair pela Elefante. Paulo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Obrigado. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somini, a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!